Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos no ar agora com Pensar Segurança, aqui na presença do professor Arnaldo Eugênio, quem eu dou bom dia. Obrigado pela presença, obrigado por esse espaço para a gente trocar ideias aqui, professor Arnaldo. Bom dia, Oscar. Para mim é sempre um privilégio poder ter essa oportunidade com você. E hoje no Pensar Segurança, nós vamos conversar sobre alguns artigos que o professor Arnaldo Eugênio publica no próprio Pensar Piauí. Com frequência, ele nos manda textos, a gente coloca no ar, no site, e hoje eu quero do professor esses mesmos comentários, essas mesmas análises, agora não mais escritas, mas sim faladas aqui no nosso canal do YouTube do Pensar Piauí. Um dos artigos que o professor recentemente escreveu traz o título de Os Alpinistas Políticos. Quem são os alpinistas políticos, professor Arnaldo? Primeiro, essa ideia surgiu assim, eu lendo um texto sobre alpinistas sociais. Essas pessoas que usam e manipulam situações para galgar espaço dentro da sociedade, independente da vontade alheia. E aí eu me lembrando de que geralmente, quando nos aproximamos de um período político, no ano anterior, começam a surgir figuras do nada. Elas aparecem porque elas ocupam um determinado espaço, um lugar, e elas acham que por isso, e só por isso, elas podem galgar um espaço no campo da política. Mesmo que elas não percebam que para entrar nesse campo existem muitos, mas muitos percalços que elas têm que reconhecer. Então, elas, hoje, com o advento das redes sociais, a partir do final dos anos 90, as pessoas estão buscando muita validação social. E aí nós vimos em 2018 o que resultou nisso. Então, nós tínhamos um indivíduo que tinha uma história de 30 anos dentro do parlamento, que era um inútil político, e de repente ele aparece e surge como um presidente, deu no que deu. E com isso arrastou também várias outras figuras emblemáticas do mundo virtual para o mundo da política. E aí nós conseguimos a façanha de ter o pior congresso que o período republicano já teve, que é esse atual, ou seja, um congresso baseado para que eles chegassem até essas cadeiras no congresso, muitos deles se utilizaram de manipulação, né, da opinião pública para que eles pudessem ser vistos como representantes ou possíveis representantes das demandas sociais mais urgentes na educação, na segurança, na saúde, e que nada disso aconteceu. É só a gente ver a votação que teve no Congresso, as votações que estavam mais em defesa dos interesses daqueles que levaram eles até aquelas cadeiras do que necessariamente os eleitores que votaram neles. Então, esses alpinistas são essas pessoas, figuras novas também como velhas, que surgem ou ressurgem. Que utilizam bem as redes sociais. Exato. Então, nós temos aí figuras, de repente aparecem figuras como candidata a deputada, governadores novos. Eu pensei que essa figura nem existia mais no planeta Terra, com as ideias arcaicas, atrasadas que elas tinham naquela época, imagina agora. Então, era isso que eu queria chamar a atenção do eleitor. O eleitor ser um pouco mais crítico em relação tanto a essas pessoas, essas novas figuras imagéticas, que elas se constroem imageticamente nas redes sociais, como as velhas figuras que no passado, que até nas suas profissões deixaram rastros não muito positivos. Então era nesse sentido que eu queria chamar a atenção do eleitor, que ele tomasse, aí eu digo que vai acontecer agora a partir agora do meio do ano de 2024, 2025 até as eleições de outubro de 2026, vai surgir uma espécie de Black Friday de alpinistas políticos. O senhor já sente isso aqui no Piauí ou não? Já aparecem algumas promoções dessa área de alpinistas políticos. Pessoas que querem, a partir dos seus cargos, a partir da sua profissão, a partir do seu lugar de fala, galgar espaço no mundo da política. Mas é preciso entender que essas cadeiras são muito caras, não só financeiramente, porque para manter uma campanha se precisa de recursos, mas também muito caro para que elas possam disputar espaço com quem já está lá. Que isso é que é o outro detalhe.
O eleitor precisa compreender que para alguém chegar a um cargo político, ele precisa de um tripé básico. Primeiro, ele precisa ter uma base política, óbvio, para ser filiado a um partido. Segundo, ele precisa ter um apelo popular, uma empatia popular. E terceiro, ele precisa ter uma base financeira. Esses 3 pilares são fundamentais para que alguém possa se considerar candidatável. Muitas pessoas achavam que, às vezes, por ser apresentador de programa de TV, era o suficiente para ser um representante político. E nós vimos que muitos foram uma grande farsa. E outros querem voltar. Esses são alpinistas, realmente. Esses não. O exercício da política, ele está voltado para a filiação do indivíduo a um partido. A televisão, os meios de comunicação, que nem o senhor acabou de fazer referência aí, eles impulsionavam alguns nomes que, por natureza, achavam que só aquilo já era suficiente. Não tinha ligação partidária até então. E as redes sociais potencializaram isso. Hoje, o número de pessoas que, como diz o senhor aqui, usam a estratégia do alpinismo político, a partir das redes sociais, é bem maior do que aquele que usaram os meios de comunicação, a televisão, o rádio, ali no passado. E isso deteriora cada vez mais a prática partidária. Os partidos políticos estão em extinção mesmo, professor? Como é que vai ficar essa sociedade se a gente chegar nesse modelo de eleições de representantes, onde o partido significa quase nada, zero? Apenas uma legenda de aluguel. Isso. Porque a lei exige. Isso. Mas, assim, eu acredito que a vida em si ela é muito dinâmica. A vida está em constante mudança e transformações. Não é a mesma coisa. Mudança e transformações não são a mesma coisa. Mas existem constantes mudanças que podem gerar transformações. Então, as redes sociais também, a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas já estão saindo delas. Será? Muitas pessoas estão não deixando de usar, estão sendo mais criteriosas. Eu, por exemplo, tenho uma lista, ultimamente tenho feito uma lista de quem eu não quero nas minhas redes sociais. E passo a tirá-los. Por quê? Porque eu não me identifico mais com aquele tipo, a linha de pensamento. Então, assim, muitos eleitores também, muitos jovens. Por isso que talvez o que os partidos não estão percebendo é que os jovens têm ideias para que possam transformar ou oxigenar a ideia de partido no sentido de ideologia, no sentido de uma construção de uma identidade política e social. Então, assim, aí fica aquelas velhas brigas, os caciques políticos. Isso, com o tempo, está acabando, porque muitas pessoas que foram eleitas nas últimas eleições gerais, por exemplo, não tinha nenhuma ligação com cacique político. Pois é. Elas vieram como das redes sociais e do nada explodiram com uma votação astrondosa, né? Assim, um negócio de milhões de votos. Como essas pessoas conseguiram isso? Elas conseguiram isso através da validação das redes sociais. Assim, nas redes sociais, assim, a maioria das pessoas elas buscam validação. Tanto quem busca... Aí os alpinistas políticos se dão bem, porque eu tenho nas redes sociais muitos alpinistas sociais que estão lá buscando validação para ser reconhecido por alguma coisa que às vezes nem isso tem. Às vezes ficam mais no filtro. Porque a realidade ela é dura, ela é cruel com muitas pessoas, com todos nós, porque a realidade a gente precisa enfrentar, que é até um artigo que eu escrevi, o último também, que eu falo sobre isso. Né? Assim, bom, falando em outros artigos, vamos dar aqui uma mudança de tema. O senhor escreveu um artigo por nome COP30 e a violência infantil. E antes, o senhor tinha colocado uma outra situação, lá em 14 de outubro, de crise climática e crimes. Ok, então vamos falar de clima. Nós estamos aí às vésperas da COP30, realizada aqui no Brasil, ali em Belém do Pará. E o senhor está falando de violência infantil e COP30. E também de crise climática. Sintetiza esse raciocínio para a gente, professor. Bom, primeiro, assim, esse tema,
da crise climática, ela tem uma relação direta com um conceito de violência, né? Um conceito bem mais amplo, não um conceito necessariamente ligado somente à questão de crimes, de facções ou homicídio, essas coisas. Eu levo esse tema para uma questão muito mais ampla. E quando eu estava observando, e pesquisas empíricas que eu faço constantemente, eu observei muitos dados mostrando que crianças e adolescentes sofriam abusos sexuais durante secas severas e enchentes. Aí eu percebi por quê? Porque é exatamente onde o Estado não tinha esse foco, a segurança pública não se preocupava, porque a questão mais era da sobrevivência das pessoas. Então, focava mais ali em tirar aquelas pessoas ali das enchentes, tirar a pessoa da seca, e não percebia o que acontecia nos bastidores, nos meandros Havia daquilo um ali. problema climático Exato. e paralelo a ele, um problema social. Um problema social gravíssimo, porque isso tem a ver diretamente com a dignidade das pessoas, a dignidade da criança e adolescentes. E eu me lembrando lá do ECA, que a gente diz, muitas pessoas são críticas do ECA, muitos deles nem leram. E nem entendem nem quais são os pilares que se baseia o ECA, né? Os princípios. Um deles é o princípio da dignidade da pessoa humana e o outro é o princípio da proteção integral de criança e adolescente. Então, muitas vezes, nessa discussão climática, a gente fica ligado mais com os efeitos do desmatamento, das enchentes, do degelo das geleiras, e a gente esquece que nesse processo todo, nessa violência climática, né, provocada pelo homem, obviamente, boa parte, nós temos um outro tipo de violência que é ainda mais estarrecedora, que é pessoas, adultos, abusando sexualmente de criança e adolescente no período de enchentes e no período de secas severas, principalmente no Nordeste e no Sudeste. Então, existem dados que mostram, dados empíricos, que revelam esses fatos, que não são abordados. Então, a minha provocação é que na COP30 se abra um espaço para essas discussões, para mostrar às pessoas essa realidade, chamar a atenção que não é só aquela questão do efeito imediato e devastador, imediato da crise climática em si, como a devastação de lavouras, a derrubada de residências pela chuva, pelas enxurradas, mas o que ocorre ali também, né? O que ocorre quando aquelas famílias estão isoladas lá no semiárido, né, na seca, esperando um carro-pipa de 3 em 3 meses. O que acontece com crianças e adolescentes? As escolas. Qual o papel das escolas, dos professores, da educação, da segurança pública? Porque esse tema me chamou muito a atenção, porque de repente, a gente pode resolver os problemas climáticos, encontrar soluções, e, de repente, descobrir um monstro gigantesco que estava por baixo disso aí também, que é muitas crianças, principalmente na região amazônica. Também, então, eu tenho no semiárido com as secas e as estiagens extremas, as enchentes no sul e sudeste e na região norte, Acre, Amazonas, Pará, até porque as distâncias são muito longas, até para o Estado cobrir e dar uma proteção integral. Então, a minha provocação aí com a crise climática, que é um fato, a humanidade fracassou no primeiro objetivo, que era reduzir em 1 grau, todos os países reduziram em 1 grau a temperatura, fracassou. Deixa eu lhe a humanidade fazer aqui uma pergunta, que é um debate muito do momento. Talvez fuja um pouco aqui do nosso tema de segurança, mas quero lhe ouvir sobre isso. O senhor está falando de crise climática, o senhor está falando mudanças climáticas, da COP30. E agora, recentemente, o governo autorizou a Petrobras a explorar a margem equatorial, que fica exatamente muito próximo de Belém do Pará. Ou seja, o Brasil, por enquanto, não abre mão da exploração do petróleo, ao mesmo tempo em que cedia uma COP. É muita, como é que a gente diria? É muita incoerência. Incoerência e contradição da política, É muita né? contradição da política, porque o uso, a queima do petróleo é condenado por
Enquanto o mundo e a discussão... 11 em cada 10 ambientalistas que são escutados. Isso. Né? Como é que o senhor vê essa situação? Dá para abrir mão? Por outro lado, dizem que o país ainda está se desenvolvendo e que precisa dos recursos que vêm do petróleo. Como é que o senhor vê essa contradição, professor? Olha, eu acho assim, são os interesses que estão aí. Qual é o interesse do Estado brasileiro enquanto representante, os representantes do povo? O que o povo quer? Né? Nós não queremos a destruição da Amazônia. Mas, à medida que eu permito que haja essa prospecção do que há de petróleo, do que há de matéria fóssil ali que possa ser explorada, eu estou negociando, no campo da política, os interesses de uma sociedade que não quer aquilo ali. Ou seja, a política está permitindo que o povo não quer, ou seja, o representante deveria ouvir o povo. O povo não quer. Né? Os ambientalistas mostram, através de pesquisas e estudos, que isso, e onde isso existiu, houve uma devastação. Aí eu tenho uma COP30 que vai tratar exatamente sobre as partes que vão discutir, né, sobre as questões climáticas, quando o país vai e autoriza, né, a prospecção de petróleo na região da bacia amazônica. Ou seja, a contradição da política. Como é que eu vou explicar isso na COP30? Como é que o Brasil vai explicar isso ao mundo? Porque nós temos ali, o Brasil hoje é talvez a segunda maior reserva de metais raros. Então há um interesse muito grande dos americanos. Por isso que talvez orientaram o Trump para ele se orientar. A reunião aconteceu. Por isso que talvez a reunião aconteceu entre Trump e Lula. Alertaram ele sobre esse detalhe. Então, eu não sou a favor, porque eu acredito que podemos encontrar outras formas de energias viáveis e mais saudáveis, menos agressivas ao meio ambiente, e que a gente possa deixar lá a bacia amazônica como ela está e preservar os rios. Até porque, se eu for olhar também a devastação que ocorre nas geleiras, se eu for olhar ali pelos Andes peruanos, que vem para o Rio Madeira, o assoreamento do rio já está acontecendo. Ou seja, vai chegar um momento também que aquilo ali não vai ter mais nem o que... Não há uma proteção. O garimpo em si já estão destruindo. Me diga uma coisa, professor. Somos milhões de seres humanos sobre a face da Terra e cada um desses milhões exigindo mais e mais comodidades que vem pelo uso da tecnologia. Aí a gente abre mão do petróleo e vamos produzir hidrogênio verde, por exemplo. Mas hidrogênio verde requer uma quantidade de água absurda. E água é um elemento finito. Não é uma coisa sem fim. Agora virou moda se falar de terras raras. O Brasil tem muitas terras raras. O Trump vai se curvar ao Brasil porque só tem na China e no Brasil. E a China está fechada, o Brasil pode se abrir. Ok, beleza. Temos muito... Agora, para você obter a terra rara, você tem que destruir a terra rara. Tem que destruir a rara terra. A rara terra. Ou seja, eu estou para dizer assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para você trazer essa comodidade, essa coisa cômoda que o habitante do planeta Terra requer, você tem que explorar esse planeta de uma forma ou de outra. Ou tem como a gente viver, milhões de pessoas assim, numa forma mais primitiva, sem explorar os recursos naturais? Olha, o antropólogo falando. Como antropólogo, com essa palavra a gente chama primitiva, a gente tem a ideia de que é algo atrasado, que naquela época as pessoas viviam sem tecnologias. É possível. O que aconteceu é que, ao longo dos tempos, nós começamos a viver numa sociedade, e aí tem um sociólogo que fala que é o Bauman, que ele é uma sociedade líquida, fluida, que ela não tem mais... Assim, ela vem para consumir o máximo que ela puder para essa tal de comodidade, mas que comodidade é essa?
É o consumo exacerbado, é a individualidade exacerbada, é o uso das pessoas. Eu não amo mais ninguém. Não existe essa história de amor, isso é coisa para infantil. O que existe, na realidade, é eu ficar com todo mundo. Ora, mas à medida que eu fico com todo mundo fica comigo. Ou seja, à medida que eu uso alguém, alguém está me usando. Essa lógica as pessoas precisam entender. Essa ideia de comodidade. Que comodidade? Viver hoje em sociedade, para mim, é a gente começar a voltar, eu até escrevi um artigo aí, né, que fala sobre isso. Que Lembra do título? Sobre essa questão do autoconhecimento. Como Sócrates já falava, aí eu volto para os filósofos clássicos, e não para os filósofos primitivos, mas os clássicos. Que ele dizia, conhece a ti mesmo. Então, o que acontece assim, a gente precisa... nós temos muita coisa que eu acredito que poderia mudar essa visão. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Então, eu tenho uma educação que só ensina para passar no Enem. Os que não passam no Enem são burros, são? Não, eles só não se adaptaram ao sistema. Aí eles o darwinismo social. Eu disse, então essas pessoas não se encaixaram. Né? Então, assim, como um antropólogo, eu digo assim, como o indivíduo pode viver numa sociedade sem criar muito essa ideia de destruir, né? Assim, que a ideia de construir está sempre baseada na destruição. Eu vou construir a minha comodidade, a minha felicidade, passando por cima dos outros, o alpinista social, fazendo de tudo para manipular, para galgar espaços, ter representatividade, viver isso aí. Quanto mais eu tenho... Na verdade, a gente começa a exacerbar os nossos desejos e não a controlá-los. Tudo é finito. Tudo é finito. Tudo é finito, inclusive a nossa vida. E a gente, em vez de buscar uma paz não é viver como um monge. Uma paz é você ter o autocontrole dos seus desejos. Tem coisas que eu não preciso. Eu antes imaginava, olha só como é a infantilidade, como era que era a minha mente. Eu imaginava assim, quando eu estiver trabalhando, vou ganhar dinheiro, vou tomar cerveja o final de semana todinho, gastar dinheiro aí todo. Já é alcoolismo. Saúde pública. Aí eu imaginava por quê? Porque eu via os outros... Entra pensar saúde agora. Era de autodestruição. Eu pensava então que assim, então porque eu vi os outros bebendo, então os outros riam, tu não tem dinheiro, tu não trabalha. No dia que eu tiver, eu vou fazer isso. Hoje, eu tenho, e nem nos bares eu encosto. Eu não preciso disso. Mas eu posso tomar uma cerveja em casa. Tranquilo, de boa. Então, assim, como a exposição aumentou, a violência externa aumentou, a minha tendência foi me expor menos. Então, assim, à medida que a gente começa a ter um processo, eu quero uma educação que também ela ensine para o Enem, mas também que ensine para a vida. De que a gente precisa que não é só... O mundo não dá para ser um mundo só de médicos, um mundo só de jornalistas, um mundo só de antropólogos, Não. Existem várias formas de a gente contribuir no mundo, inclusive sem estar dentro da academia. Porque muitos desses conhecimentos que estão na academia vieram de pessoas que não estavam na academia. Eu me lembro, toda vez que eu vejo o Lula receber o prêmio honoris causa, eu fico imaginando. Sim. Ele tem muito mais prêmios do que muitos cientistas no mundo, no planeta. Sim. Só para você ter ideia. Uhum. Ou seja, e ele não tem um título de doutor. Eu tenho e nunca fui presidente. Ele não tem a escolaridade. O título de doutor ele tem muito. Tem muito. Então, assim, o que a gente precisa, assim, repensar essa ideia de comodidade temporária e insaciável. Então, nós temos que começar a pensar. Com o sistema capitalista, isso é possível, Arnaldo? É muito difícil. É muito difícil porque... O professor diz assim, a escola precisa formar um ser integral, não a pessoa que vai passar no Enem. Só para passar no Enem. Só para passar no Enem. Aí a criança sai da escola, quando chega em casa, a primeira coisa que o pai cobra é como é que está o desempenho das notas. E o que é que tu vai ser quando tu crescer, quando a criança, de quê? Quando a criança sai ali, que vai para a rua, que encontra o coleguinha, já há quanto você tirou e tal. O sistema de competição, ele é, dentro do sistema capitalista, ele é feroz, ele é cotidiano, ele é horário, E aí você ainda... Aí a escola se aperfeiçoa nisso e fica realmente formando pessoas para passar no Enem. Isso, formando mão de obra para o sistema capitalista, né? É algo como a saúde, que poderia ser organizada para que a gente
prevenir-se doenças, mas ela é organizada para curar doenças que você obtém Isso. pelo estresse, pela violência urbana, entendeu? Quantas pessoas agora não estão no hospital por uma questão de acidente de trânsito, violência criminal, usando recursos públicos do Sistema Único de Saúde, quando esses recursos poderiam estar orientando no sentido de uma vida mais plena e É, preventiva em termos de doenças. eu entendo o capitalismo assim como uma máquina de moer gente, Máquina de moer gente. né? Assim, quem não entende, E aí o Brasil está aqui dentro dele, isso, a Argentina, a o gente tem o Peru, Peru, aí você vai para a América Central, vai para a América do Norte, do outro lado tem a Europa, entendeu? Inclusive a boa e velha China comunista, que tem práticas capitalistas assim. a união das duas coisas, né? O capitalismo e o comunismo na política, o comunismo na economia, o O capitalismo. capitalismo. Então, assim, Aí trabalho escravo lá, isso. entendeu? Muita. O que a gente precisa, eu A penso assim, humanidade está numa encruzilhada, professor. isso. Só a É uma, antropologia para nos mostrar a saída. é uma, é uma encruzilhada civilizatória, né? Então, Isso. assim, nós temos que refundar o processo civilizatório, né? Porque a gente tá destruindo tudo que recebemos das gerações passadas e deixando um mundo cada vez mais caótico para as novas gerações. Como se assim, só me interessa enquanto eu estiver vivo e depois daí quem quiser que se vire. Então, assim, precisa mudar a mentalidade, precisa trabalhar outras éticas, né? Então, eu estava vendo hoje, assim, porque sempre vem outros assuntos, Sim. olha só o absurdo do absurdo. O, o golpe dentro do golpe. Diga lá. Teve o golpe do INSS de tirar dos aposentados Sim. recursos. A descobrir agora que existe sindicatos e associações manipulando informações para dar um golpe dentro do golpe no aposentado, ou seja, o dinheiro que ele iria receber, pessoas estão fraudando informações, entidades, para que esse dinheiro da devolução de um crime que foi cometido por outro crime seja devolvido a essas instituições. Aí Foi descoberta a fraude, está sendo a e devolução. continuará sendo feita a devolução. Isso. E agora se organiza um crime para desviar a devolução. É isso, para receber a devolução. Olha como a gente precisa de refundar valores éticos e morais na nossa sociedade, uma mentalidade, ou seja, um processo civilizatório que não é só no Brasil. Nós temos problemas seríssimos, em todos os países têm, né? E a gente precisa pensar e repensar e discutir com o mundo quais são os valores para essas novas gerações. Quais são os exemplos que nós temos? Vamos procurar nas redes sociais. Quais são os exemplos que nós temos? Vamos procurar no parlamento. O que nós temos de representação que seja vista como uma referência, né? No esporte. Então, os jovens precisam também de terem referências positivas. E aí, elas existem, mas como a gente vai trabalhar isso? Então, antes levava-se para a país do futebol, levava as crianças para as escolinhas. Agora descobriram que muitos administradores de escolinha abusam sexualmente das crianças. Olha que coisa mais louca. Então, assim, a gente precisa entender que é preciso e é possível mudar numa mentalidade. Não é da noite para o dia, isso é um processo. Então, eu posso conviver. Eu fico imaginando, a seca no seminário, desde quando eu nasci, há mais de 50 anos, eu já havia falado nesse negócio de seca. E eu sempre entendi, vamos botar de novo, nós estamos no século XXI, já no segundo decênio do século XXI, e ainda uso o carro-pipa. Quando numa mesma região eu tenho práticas de convivência com a seca, mas não são replicadas. Ou seja, eu prefiro decretar estado de calamidade pública para tirar dinheiro do Estado, do que preparar. Então, eu tenho gestores que não estão preocupados com isso, que são alpinistas políticos, que estão lá pela visibilidade para desviar recursos da educação, como ocorre historicamente no Maranhão, né? Desvio de recursos, não só lá, todos os estados acontece, tem exemplo de desvio do recurso, né? Para quê? Para sua autocomodidade. Isso é uma questão moral, isso é uma questão ética.
Nós temos que começar a refundar esses De valores também. civilização, conforme o senhor disse, de refundar. E aqui no Pensar Segurança, Nós estamos semanalmente, provocando. nós vamos refundando essa E críticas e civilização. provocações. Eu queria agradecer aqui a participação do professor Arnaldo Eugênio neste Pensar Segurança dessa semana. E daqui a 15 dias a gente se encontra por aqui de novo com novos temas. Professor, muito obrigado. Obrigado, Oscar, mais uma vez. Tudo de bom para nós. Um grande abraço.